Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Deus é maravilhoso. Me alegro em ver todos os irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no melhor lugar da terra, né, irmãos? Na presença de Deus. E quero falar nessa noite acerca do livro que estou lendo. Estou lendo 1º e 2 Timóteo. Você pode já abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo. Agora o capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Me alegro com a palavra de Deus, com os ensinos da palavra de Deus. Irmãos, vocês sabiam que a igreja ela precisa de teologia. A igreja que não tem teologia é ensino bíblico. A igreja que não tem ensino bíblico é uma igreja incompleta. Incompleta. O que mais Jesus fazia? Ele ia para as sinagogas para ensinar. Então, a igreja precisa de teologia, não de movimentos. Tem gente que está acostumada com movimentos. Não, nós não podemos viver de movimentos. Nós temos que ter uma vida contínua com Deus, é uma caminhada. Deus nos chama para caminharmos com Ele. Porque nós somos o quê? Nós somos a família de Deus. Nós somos filhos e todos os dias o pai tem que admoestar o filho. Né? Deus é o nosso pai. E todos os dias ele tem que nos orientar, nos dizer o que fazer. Então, é uma chamada à comunhão. Então, vida de fé é isso, irmãos. Amém? E a teologia bíblica é o que cura a igreja, né? O que dá o rumo à igreja, porque nós somos guiados pela palavra de Deus, não pelos nossos sentimentos, nem por sonhos e visões e revelação. Mesmo que, conhecendo a Escritura, sabemos que muitos são de Deus, mas não podemos basear a nossa vida nisso. A palavra de Deus é a bússola que nos guia, né? E a grande preocupação do apóstolo Paulo era essa, quanto à igreja, ele enviar a doutrina para a igreja, o ensino bíblico para a igreja, para que a igreja se agarrasse na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a baliza, né? É o rumo. Então, é disso que nós precisamos, meus irmãos, da orientação bíblica. Confesso que até hoje está queimando a palavra no meu coração, a mensagem que a Esther trouxe no dia de ontem, no culto. Amém? Uma poderosa mensagem, né? Falando acerca do rei Acabe, que ele foi por longo tempo, quase toda a vida dele desobediente a Deus, né? E atraiu para ele sérias consequências. Queria se apropriar daquilo que não era dele, né? Mas no finzinho da vida dele, ele se arrepende. E Deus tem misericórdia, né? A mensagem tomou este rumo, né? A desobediência de Acabe e a bondade e a misericórdia de Deus. Que bela mensagem, que maravilha, né? E eu fiquei pensando, ela não falou do Nabote, né? Faltou o Nabote, Esther. Amém? Eu digo, ela vai falar no Nabote, né? O Nabote perdeu a sua vinha. Mas é muito linda essa história, irmãos, esse registro bíblico, né? Porque o Nabote, ele figura a nossa pessoa, né? Acabe queria roubar a herança dele, né? Acabe, figurando no mundo espiritual, é o diabo, né? Acabe queria roubar a herança de Nabote, a vinha de Nabote. E ele disse, de jeito nenhum eu vou passar para ti a herança dos meus pais. O diabo quer a nossa herança. Deus nos deu uma herança em Cristo Jesus. Amém? E o diabo está interessado na tua vinha. Ele quer se apropriar da tua herança. Amém? E linda a história, sabe por quê? Porque Nabote, ele morreu e não vendeu. Leu a história ontem, né? Ele morreu. Foi levado até a porta da cidade e morto. Ele morreu e não fechou negócio com o diabo. A vinha é minha, eu recebi como herança. Quer matar, pode matar, mas eu não me vendo. Oh, uma fé como a de Nabote, né, irmãos? Uma aliança, um compromisso como o de Nabote. Eu não passo para ninguém a minha herança. Ele se agarrou na herança.
Jezabel, enfurecida, com mais de 1000 demônios na cabeça, foi, arrastou ele, matou, tirou a vida dele e disse para Acabe: agora a vinha é tua, faz o que tu quiser. Mas Nabote foi fiel até a morte. Que bela mensagem, meus irmãos. Amém? O diabo está interessado na nossa herança, mas temos que ser como Nabote, temos que ficar firme. Não vendo, não empresto, não negocio a herança dos meus pais. Amém? A herança, a fé, o verdadeiro evangelho está implantado dentro do nosso coração. E nós não vamos dar para o diabo, não. Amém? Não vamos negociar aquilo que é nosso. Satanás está interessado naquilo que Deus te deu, meu irmão. No seu talento, na sua fé, na sua integridade, no seu compromisso, na sua lealdade. Essa é a sua herança. Deus colocou no seu coração. Então não ceda a sua lealdade, a sua fidelidade. Permaneça firme. Eu não saio daqui. Ninguém me tira, só depois de morto. Só depois de morto. Eu não vendo o meu ministério, eu não negocio, é meu, é herança do Senhor. Ninguém me tira daqui. Deus me deu. Esta é a mensagem, meus irmãos, para esses dias. Satanás está enfurecido, roubando a herança que Deus deu para o povo de Deus. Não ceda, não ceda, permaneça. Amém? Então vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, fala das qualificações dos bispos e dos diáconos. Deus é tão misericordioso, né? Quem não veio na terça-feira vai receber o estudo, né? Viu como Deus é misericordioso, Claudinho? Amém? Nós estudamos terça-feira, né, pastor João? Estamos estudando 1 Timóteo. Estudamos o capítulo 1, 2 e agora o 3. Então vamos ler a palavra do Senhor, digna de toda aceitação, né? Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só esposa, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, amável, inimigo de contenda, não avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém, irmãos? Depois nós vamos continuar aqui, que fala a mesma coisa praticamente para os diáconos, né? Vamos orar. Senhor, te damos graça pela tua palavra, Senhor. Tu é o grande inspirador. O Senhor inspirou homens santos e escreveram a Bíblia. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Agora eu te peço, Senhor, a iluminação. Que o Senhor nos dê compreensão, discernimento. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais e o nosso entendimento, para compreendermos, Senhor, a tua palavra, guardarmos no nosso coração e aplicarmos na nossa vida, na nossa família. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Podem sentar. Vamos agora meditar, estudar a palavra de Deus com muita calma, né? Precisamos ter toda a atenção, né? Todo o cuidado, toda a paciência em examinarmos, estudarmos a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, né? Ele estava preso em Roma, na cidade de Roma, preso, condenado à morte. Ele já estava no corredor da morte, e ele estava preso. E ele então tinha uma grande preocupação com a igreja, a qual Timóteo ficou como pastor, a igreja de Éfeso. E nisso ele manda esta primeira carta. E no primeiro capítulo, nós já lemos, já preguei sobre o primeiro capítulo,
que ele exorta, ele estimula Timóteo, né, acerca dos falsos profetas. Tá? Ele alerta Timóteo, ele orienta Timóteo como se preparar e como se defender e as armas as quais ele precisa usar para confrontar o falso ensino, o falso profeta que estava infiltrado dentro da igreja. Capítulo 2, ele fala da oração e intercessão por todos os homens e também o proceder conveniente no culto público. E aqui agora no capítulo 3, ele vai falar, irmãos, ele vai trazer as principais doutrinas, vamos dizer assim, para a liderança da igreja. Esta palavra é voltada aos líderes. Duas classes aqui a gente vê de líder. Primeiro, ele fala aos presbíteros. A palavra presbítero é a mesma que o bispo e que é uma referência hoje aos pastores. Presbítero e bispo é o mesmo pastor, o pastor da igreja. Então ele envia esta carta, né? Enviando as qualificações para os bispos e também para os diáconos, a partir do verso 8. Ele passa a mesma instrução, né? Praticamente é uma repetição do que ele envia aos presbíteros, aos pastores. E é interessante, irmãos, aqui, porque tem uma doutrina muito... E nós precisamos entender. Tem pessoas que cogitam que no início, né? Lá quando iniciou a igreja primitiva, estava todo mundo disperso. Não havia líderes, se agrupavam de casa em casa e faziam lá o que queriam. Isso não é verdade. Se alguém vir com essa conversa, isso não é verdade. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a igreja primitiva, ela tinha uma liderança, ela tinha um pilar, um fundamento sólido, que era a liderança, composta por presbíteros e diáconos. Então sempre, desde o início, quando nasce a igreja verdadeira, a igreja do Senhor, ela tem uma liderança, né? Estudando Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que essa liderança, ela era eleita por Deus. Deus, ele mostrava através do Espírito Santo, né, revelava, e eles separavam para o ministério, através de imposição de mão e oração, e para eles ocuparem aquele cargo, aquele ofício pelo qual o Espírito Santo o convocou, o chamou e separou. Então a igreja do Senhor, ela sempre teve uma base sólida, né, que é o ministério da igreja, que é a liderança da igreja. Presbítero, que é o pastor, e os diáconos, que são o diácono é um tipo de copastor, é um serviço de servo. O diácono não é o mesmo ministério do presbítero, do pastor, é diferente. O pastor, ele está entrelaçado, né, e compromissado com o ensino, com a pregação do evangelho, né? Ele é o pastor do rebanho, o bispo, o pastor. Então, ele precisa ter essas qualificações. O diácono a mesma coisa, só que ele está trabalhando uma outra função. Ele é agora separado para o serviço, né, da igreja. Até a gente vê, depois nós vamos chegar em Atos 6, na seleção dos diáconos lá, o ofício deles. Mas vamos agora meditarmos aqui passo a passo, né, o capítulo 13, o verso 1. Então, meus irmãos, vocês entenderam? A igreja, desde o início, ela sempre teve uma base. Ela nunca teve assim solta ao léu. Cada um faz o que quer. É o Espírito Santo que dirige, não sei o quê. Não. Sempre teve um concílio, né? Uma liderança da igreja. A gente vê isso muito claro, você pode anotar aí para lá em casa, em Atos 15. Quando dá uma confusão lá sobre circuncisão, não, uns têm que se circuncidar, outros não têm, deu aquela confusão entre os apóstolos. E eles reúnem um concílio, e lá é chamado os apóstolos e os presbíteros para resolver aquele litígio que estava entre os irmãos. Tá? Então ali a gente já tem uma ideia, havia sim uma liderança sólida, composta, né, de homens ungidos, separados por Deus, apóstolos, presbíteros, para resolver o problema da igreja. Então a igreja sempre teve uma liderança, e sempre deve ter.
sobre a base que é Cristo. Cristo é a pedra fundamental, né? Então, aqui embaixo ele fala sobre o fundamento da igreja. Depois nós vamos chegar lá. Então, só para esclarecer isso aí, irmãos, tem muitos que não estudam, não leem a Bíblia, são preguiçosos e ficam que nem papagaio, né? Falando só o que ouviram dos outros. Eles não estudam Bíblia. Eles vão na internet, escutam o pastor, né? Que não sabe nada, não estuda, aí aprende errado, sai falando tudo errado também. Aí cria-se aquela doutrina, né? E muitas falsas doutrinas tem por aí, né? E que não tem base nas Escrituras. Então, por isso, irmãos, todo o ensino, né, de qualquer pastor, seja ele quem for, você tem o direito, né, de examinar o ensino daquele pastor com a Bíblia, se está de acordo com a Bíblia. Se não está de acordo, ó, não dê crédito, tá? Em nome de Jesus, temos que examinar e provar os Espíritos, né? Então, aqui as qualificações para o bispo é essa. Primeiro ele diz assim, ó, fiel é a palavra. Olha, ele já começa dizendo que a palavra de Deus é fiel, né? Então, fiel é a palavra. No capítulo 1, verso 15, aqui ele diz, ó, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tá? Então a palavra diz isso, Jesus veio ao mundo para salvar quem? Pecadores. Ele não veio para salvar justos. A Bíblia diz que não há um justo sequer, né? Então Jesus veio isso. Então fiel é a palavra. Se a palavra é fiel, eu tenho que ser o quê? Eu também tenho que ser fiel. Essa é uma palavra para os bispos, para os pastores. Mas só que essa palavra que estou trazendo aqui, irmãos, ela é para todas as classes, não é só para o pastor, nem para o diácono, é para todos os membros. Né? Então quero dizer o quê? Que esta palavra aqui é para os servos de Deus. Tem algum servo de Deus aqui? Todos somos servos, né? Então essa palavra é para todos nós. O que é para o presbítero, o que é para o diácono, é para mim também. Porque a palavra é para todos. Tá? Então, diz assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Aspirar é desejar, né? E o episcopado significa o quê? O pastorado. Paulo está dizendo agora, se alguém tem um desejo no seu coração de ser pastor, oh, que maravilha, oh, que beleza, excelente obra tu está desejando. Isso é maravilhoso, é um ministério honroso. Paulo está dizendo, se alguém deseja isso, excelente obra deseja. Eu não sei se já subiu no coração de algum de vocês serem pastor ou diácono, não sei. Já subiu isso? Já veio esse desejo do seu coração? De servir a Deus, na obra de Deus? A Bíblia diz que é uma excelente obra. Se alguém deseja isso, é uma excelente obra. Estamos desejando algo honroso, maravilhoso. Eu, na minha conversão, irmãos, eu tive essa experiência. Depois que passou toda a tribulação, né? Quando eu vim numa tribulação danada. Mal consegui orar. Foi terrível os primeiros dias. O diabo não queria me ver na igreja, irmãos. Sabe? Eu me sentia mal na igreja. Olha, quase que todos os cultos me davam vontade de sair correndo da igreja. Eu não sei se eu tinha alguma possessão, mas eu nunca caí. Nunca caí endemoniado. Se o demônio saiu, saiu de pé. Eu estava de pé quando ele saiu, porque eu não caí. Mas que eu me sentia mal, eu me sentia mal. Sabe o que é? Aquela coisa, o coração acelerava, aquela sensação de sufocação, e eu olhava para o pastor e julgava o pastor. Eu digo, esse pastor, eu acho que até é do diabo, porque ele fala, e eu sinto, em vez de sentir coisa boa, eu sinto coisa ruim. Né? Mas o problema não estava no pastor, o problema estava em mim. Amém? Depois eu fui curado. Na medida em que eu fui caminhando com Deus, foi entrando luz, né? Foi entrando graça, amor, paz, porque a libertação é um processo, né? A santificação é um processo, não é da noite para o dia. Ninguém fica santo da noite para o dia. E aí, então, depois de tudo isso, irmãos, brotou no meu coração esse desejo de pregar a palavra, queimava no meu coração. Eu me imaginava. Eu lembro que quando a mãe foi embora para São Francisco, ela saía, eu fechava toda a casa, pastor Giovanni, colocava umas cadeiras assim e pregava por aquelas cadeiras. Eu imaginava pessoas e eu pregava.
e me imaginava na frente de uma grande multidão. Eu tinha esse sonho, esse desejo no meu coração. E Deus realiza o desejo do nosso coração, né? Então, Deus realizou. E aqui estamos nós testemunhando com muita humildade, né, irmãos? Foi a graça de Deus. Sei que não sou um grande pregador, tenho muito que aprender, mas peço a Deus, né, que Ele me dê sabedoria e que eu possa me encaixar aqui nessas qualificações. Porque esta é a exigência para o pastor, para o diácono, para o obreiro, tá? Então, ele diz, olha, se alguém deseja ser um pastor, beleza, excelente obra, está desejando, maravilha. Mas aí ele diz no verso 2, mas é necessário uma coisa. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Tá vendo? Então, só desejar não basta. Entendeu? Só ter o desejo não basta. Diz, olha, Paulo está dizendo, beleza, é maravilhoso. Se tu tem esse desejo no coração, é um excelente desejo. Só que só isso não basta. Não basta só desejar. Ser líder de grupo, ser um adorador, ser isso, ser aquilo. Isso só não basta. Paulo está dizendo, tem que ser irrepreensível também. Quer ser pastor, quer ser bispo, quer ser diácono? Tudo bem, beleza, esse desejo é maravilhoso. Só que só isso não basta. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E aí começa a lista, né? Então, primeiro requisito aqui, do servo de Deus, ele tem que ser o quê? Irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa completa, vamos dizer assim. Entendeu? Perfeita, que faz tudo correto. Pessoa perfeita. Né? Não está falando aqui, irmãos, de uma perfeição total, não. Mas fala de uma pessoa que não há necessidade de que alguém corrija os seus grandes erros, porque ele não tem. O exemplo disso é Daniel. O profeta Daniel era um homem irrepreensível. Vocês lembram quando os inimigos deles procuraram achar alguma coisa contra ele, eles acharam? Eles não acharam. Por quê? Porque Daniel não deixava gancho. Ele não deixava ganchinho. Ele era irrepreensível. Aí tiveram que buscar lá na lei, né, inventaram um monte de coisa para poder jogar Daniel na cova dos leões. Mas ele era irrepreensível. Tem que ser. Então está dizendo o bispo, né, o pastor, ele deve ser uma pessoa assim, né, uma pessoa que tem esse perfil. Ele é irrepreensível. Depois, que mais? Esposo de uma só mulher. Olha aí, ó. Tá vendo? Exige então do servo de Deus a fidelidade no casamento. Ah, para ser servo de Deus, para ser pastor, para ser diácono, tem que ser fiel no casamento. Esposo de uma só mulher. Deus é contra a poligamia. Né? Casamento com mais de uma pessoa. Poligamia. Deus é contra isso. Deus detesta isso. Até a palavra diz lá em Hebreus, né, o capítulo 13, o verso 4, que digno de honra o matrimônio mais que todas as coisas. Vamos ler? Deixa eu ler com vocês. Isso aqui é muito sério, trata da família. Veja que o ministério tem uma grande ligação com a família, irmãos. Hebreus 13 e o verso 4. Olha o que diz. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julga os impuros e adúlteros. Vendo, irmãos? Então, o bispo, o diácono, o servo do Senhor, deve ser fiel à sua esposa e vice-versa, né? A esposa ao esposo. Porque Deus vai julgar os impuros. Deus não tolera isso. Tá? Aí, ó. Outro indicativo. Vamos lá, voltar. Timóteo aqui. Outro requisito. É necessário que ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E a gente tem aquela referência lá de Efésios 5, né? Do casamento perfeito. Os irmãos podem ler também. Efésios 5, que fala da família feliz. Esse é o dever. Então, o servo de Deus, ele precisa ser fiel
à sua esposa, e sendo fiel à sua esposa, está sendo fiel a Deus, não é? Está sendo fiel a Deus. É assim que somos fiéis ao Senhor. Temperado, aí vem outra palavra, esposo de uma só mulher, temperante. O que é uma pessoa temperante? É uma pessoa que é controlada, moderada, né? Então, o servo do Senhor, ele tem que ser temperante, sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa equilibrada, né? Uma pessoa não dada ao vinho, que depois a gente vai ver também, uma pessoa equilibrada, que tem o juízo perfeito, alinhada com a vontade de Deus. Modesta. O bispo deve ser modesto, uma pessoa simples, uma pessoa tranquila. Hospitaleiro. Hospitaleiro. Fala de uma, principalmente com relação às visitas, né, irmãos? Quando fala que o servo de Deus deve ser hospitaleiro, é uma referência às visitas e os necessitados. Então, o servo de Deus precisa ser hospitaleiro. Amém? Quando receber visita na sua casa, abra a mãozinha, ofereça um chá, um cafezinho, ou convide para almoçar. Passou das 11h30, já está convidado. Não é assim? Servo de Deus tem que ser hospitaleiro. Alguém está necessitado, a gente sabe, estende uma sacolinha ali de pão, né? Isso aí. Então o servo de Deus precisa ser hospitaleiro. E nós temos que ser o quê? Conhecedor ou praticante? Essa palavra aqui, irmãos, está vindo para nós, não é para a gente ficar sabendo só. Temos que ficar sabendo e colocar em prática, senão não tem fundamento nenhum. Tá? E também ele deve ser o quê? Estudioso, tem que estudar a Bíblia, apto para ensinar. O servo de Deus precisa ser apto para ensinar. Como é que vai ensinar se ele não estuda? Se é preguiçoso. Eu amo estudar a Bíblia, irmão, sabe? Eu não sou muito de ler revista, jornal, essas coisas, não. Mas a Bíblia, eu tenho um interesse profundo pela Bíblia. Porque eu sou muito curioso, eu gosto muito de descobrir coisas difíceis. Aquilo que eu não entendo, eu corro atrás. É que nem aquele cavador, procurador de pérola, né? Eu cavo na Bíblia, fico procurando mensagens que me saltem os olhos, vamos dizer assim. Coisas que fazem os meus olhos brilhar. Novidade. Opa, isso aqui eu não sabia. É assim, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Então nós temos que estudar. E usar todos os meios. Eu tenho 4 Bíblias de estudo, tenho dicionário, e tenho muitos homens de Deus, os quais eu sigo, que dentre eles é Hernandes Dias, Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, são mestres no ensino, tá? Então, nós temos que recorrer todos os meios, irmãos. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, estar apto para ensinar. Vamos lá, o diácono vai fazer uma visita numa pessoa que está aflita, né? Ela não está precisando de pão, ela está precisando de uma palavra. E aí? O diácono não está apto, não sabe nada, não sabe nem o que vai dizer. Como vai fazer visita? Como vai levar uma bênção, uma palavra, um aconselhamento para a pessoa, se ele não tem conhecimento nenhum? E essas pessoas, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, elas são donas de fazer perguntas, e perguntas difíceis, mais difíceis do que você pensa, né? E aí, como é que fica o obreiro? Mas tu não é obreiro, tu não é diácono lá, eu passei lá, tu estava na porta. Tu não sabe me responder tal coisa? Que vergonha, irmão. Que vergonha. Então temos que estudar. Amém? Claro, aqueles que sabem, tem pessoas que não sabem ler, né? Então, escute, porque a fé vem pelo ouvir, né? Então, escute, em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui aprendendo, irmãos, com Deus, com o Espírito Santo, os requisitos, o que Deus requer da sua igreja, de todos nós. É assim que devemos servir a Deus. Nós temos que ser primeiro o quê? Irrepreensível, fiel à nossa esposa, quem tem esposa, quem não tem, espera no Senhor, né? Temos que ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e estudioso, apto para ensinar. Agora vem o que nós não devemos fazer, o que nós devemos evitar, aí no verso 3. O que nós temos que evitar? Olha aí, não dado ao vinho, né?
não violento, porém cordato, inimigos de contenda e não avarentos. Está vendo? Não dado ao vinho. O que quer dizer isso? O servo do Senhor não pode andar embriagado por aí. Imagina, vai fazer uma visita lá com cheiro de vinho. É outra bebida forte. Vai dizer que tomou café? Né? Imagina, o servo do Senhor não pode ser dado ao vinho. Nem violento. Olha aí, irmãos. Violento. O servo de Deus tem que ser pacífico. Não pode haver violência no nosso coração. Ira, revolta, não pode. Olha, inimigos de contenda. O que é contenda? É pessoa que provoca as outras a ira. O servo de Deus não pode ser violento, nem provocar ninguém. Ele tem que ser pacificador. Para ser servo de Deus. Você está se enquadrando na lista aí ou não está? Nessa garanto que você já reprovou. Mas temos que reconhecer, né, quem a gente é para mudar, irmãos, para mudar. O que Deus pede de nós, é assim que tem que ser. O que devemos evitar? Nós devemos evitar o vinho, evitar de ser violento e de ser brigão, né, inimigo de contenda e também de avareza. Avareza é amor ao dinheiro. Né? O servo do Senhor não pode ter amor ao dinheiro. Não pode. Porque Jesus disse que ele não pode servir dois senhores. O senhor desse mundo não é o diabo. O senhor desse mundo é o dinheiro. Jesus disse lá em Mateus 7, né? Vocês não podem servir dois senhores, a Deus ou as riquezas. Então as riquezas, o dinheiro é chamado de senhor. Então tem dois senhores nesse mundo. Tá? Então a avareza deve ser nossa inimiga. Não podemos ser avarento. Muito pelo contrário, o pastor Giovanni leu aqui, né? Temos que, com alegria, né, nos ocuparmos na obra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, o que temos que evitar é isso, tá? O servo do Senhor. Até uma referência que eu quero ler com vocês também, irmãos. Ainda falando do servo irrepreensível, eu passei correndo aqui. Está em Filipenses 2,15. Filipenses 2,15, Paulo dá esta mesma exortação. Paulo está sempre exortando nas cartas deles, porque ele tinha aquele temor, aquele zelo pela obra de Deus, né? Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Mais uma vez ele está exortando a igreja, está vendo? Fazer tudo sem murmuração e sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém? Então, aqui está falando mais uma vez, que nós devemos fazer tudo sem murmuração, sem contenda, para nós nos tornarmos o quê? Irrepreensível. Irrepreensível. Então essa é a nossa meta, nós temos que atingir esta meta, é isso que Deus pede de nós, é assim que tem que ser, não pode ser do jeito que eu penso. A obra de Deus a gente não faz do jeito que está na cabeça, não, nós somos orientados pela palavra de Deus. O culto todo tem que ser de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos fazer um culto aqui da maneira que eu penso, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque senão vai dar tudo errado, não é? Então, vamos continuar aqui? O verso 4 fala da família, né? Não violento, inimigo de contenda, não avarento e que governem bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Olha aí, irmãos. O que tem que fazer? O que o bispo tem que fazer? O diácono, o servo do Senhor? Ele deve governar bem a sua própria casa, educar os seus filhos sobre a disciplina, que é a palavra de Deus. Com o quê? Com gritaria? Com paulada? Com empurrões? Com beliscão? Com respeito. Como é que o filho vai respeitar, né? Se o pai não transmite isso para ele? Não se ensina filho com pancada, com empurrão.
Isso é muito sério, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo todos os dias a maneira incoerente, incorreta das pessoas. Eu vou ajeitar e seguro e na marra, eu quebro tudo. Isso não é de Deus. Isso é ira, contenda, mágoa, ressentimento, ódio, tudo que é coisa ruim abrigado no coração. Nós não podemos descarregar isso sobre os nossos filhos. A Bíblia diz, com respeito. Quando a gente respeita uma criança, a criança nos respeita. É assim. É assim que a gente ensina, dando exemplo. Não querendo que a pessoa faça o que a gente não faz. A gente gosta muito de que os outros façam o que nós deveríamos fazer. Colocamos carga sobre as pessoas, que nem os fariseus. Nós temos que dar o exemplo. Quer que o teu filho seja manso? Seja manso. Quer que o seu filho seja educado? Seja educado. O meu filho seja respeitoso? Seja respeitoso. É assim, irmãos, o pai é o mestre. É ele que tem que governar a casa. Está sobre os ombros do pai e da mãe. O que é governar a casa? É administrar. Então seja um bom administrador, irmãos. Tanto na área sentimental, espiritual e na área financeira. Tem gente quebrada por aí, muitos lares destruídos, irmãos, por causa dessa parte aqui. A área financeira destruída, porque não tem quem governe. Há uma desordem. Ganha 1.000, gasta 2. E aí? Aí vem o quê? Vem o desespero. Vem os empréstimos, né? Então, o servo do Senhor tem que saber governar, tem que ter domínio próprio, não é? Para viver bem, viver tranquilo. Então, nós temos que pedir o quê? Sabedoria para Deus. Para não entrarmos em aperto, para não vir o choro e discussão, né? Porque todas as guerras que dá, geralmente entre o casal, se dá por questões financeiras, né? Olha, a gente está nessa situação, sabe por quê? Porque tu não me ajuda, tu não trabalha. Geralmente é assim, um coloca a culpa no outro. Se tu estivesse trabalhando, a gente não estava apertado. Mas não é verdade. É porque o olho viu, desejou, foi lá e comprou. Nem precisava às vezes. Entendeu, irmãos? Infelizmente tem pessoas assim. Eu acredito que vocês não são assim, né? Mas tem pessoas que fazem contas sem nenhuma necessidade. Né? Eu conheço a história de uma menina, infelizmente sobrinha minha, né? Que atacava aqueles vendedores de rua. Um dia comprou um quadro lá, desempregado, o esposo desempregado. E ela também passou o vendedor, aqueles que vendem nos carrinhos, um quadro, R$200 naquela época, só para pendurar na parede. E eles estavam no arroxo, apertado. O que é isso? Não é prudência, sabedoria? Não, isso é uma loucura. Não dá para fazer assim. Tem coisas mais importantes, né? Tem a fralda, tem o leite das crianças. Entendeu? Então temos que aprender a governar bem a nossa casa. Amém? Já que eu estou falando de economia, eu vou falar o que Deus colocou no meu coração, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que ser como o quê? Como a formiga, né? Trabalhar no verão, estocar para o inverno. Todo servo de Deus, irmãos, obrigatoriamente, pastor Giovanni, teria que ter uma poupança. Não digo muito dinheiro, né? Mas uma reserva, que nem a formiga, estocar. Para quando vem o inverno, que é uma referência aos dias, né, difíceis, está lá, está ali, reservinha. Eu aprendi a fazer isso. Há muitos anos eu abri uma poupancinha na caixa, entendeu? E eu sempre tenho uma reservinha lá. Por quê? Porque eu vou precisar. Amém? E várias vezes precisou e até faltou. Imagina se eu não tivesse. Então isso se chama o quê? Prudência, preparo. Né? É bíblico, irmãos. É bíblico. Vai ter como a formiga. A formiga, ela estoca. Não é pecado estocar dinheiro, não. Né? Jesus disse que é pecado, né, acumular tesouro. Tesouro é diferente de R$1.000. R$1.000 não é um tesouro. Ou é? Não é. Né? Então guardar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, isso não é nada. Vai no mercado, já se dispara 1.000 e pouco, não é assim? A careza que está tudo. Então, meus irmãos, aprenda a administrar com sabedoria para você deitar e dormir, né? Tranquilo, feliz. E até mesmo para socorrer o necessitado. Tem pessoas que precisam, né, de uma quantia que não é muito para quem tem estocado, mas para quem não tem, né, a gente tem como ajudar. Né? Então, eu aprendi isso, irmãos. O Espírito Santo, ele nos orienta, nós temos que ser, né, sábios. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? É muito difícil. Então nós temos filhos, né?
Então a gente sempre tem que ter uma reserva. Guarda lá. Irmãos, é maravilhoso. Então, que mais? Verso 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha aí, irmãos. Pesado, né? Se a pessoa não governa a própria casa, como é que vai governar de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Essa palavra, porque isso aqui é uma referência, irmãos, aos bispos, né? E para ser eleito, separado ao cargo de bispo, ele não poderia ser neófito. Neófito não é uma pessoa, neófito é um novo convertido, inexperiente, uma pessoa recém-convertida. Então Paulo está dizendo, se é recém-convertido, pastor Telmo, não coloca na frente do trabalho, pastor Giovanni. Ele não tem maturidade, ele vai fazer tudo errado. Não dê cargo importante. Viu como é importante o pastor orientar e pregar a verdade? Então, Paulo está dizendo, se for novo convertido, não coloque na escala, espere ele ter experiência com Deus, né? Até a experiência da salvação, que às vezes a pessoa está na igreja e não está salva ainda, né? Está no processo. Então, estes são os requisitos, amém? Pelo contrário, é necessário que ele tenha, verso 7, né? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio ou no laço do diabo. Então, outra exigência aqui. O servo do Senhor, ele tem que ter um bom testemunho aonde? Aqui dentro da igreja? Sim, mas lá fora também. Tem que ter um bom testemunho dos de fora. Vocês lembram lá no Atos 6, quando eles vão separar os diáconos? Qual é a exigência? Escolham 7 homens de boa reputação, de bom testemunho. Então, esta é a exigência. Ele tem que ser analisado pela igreja toda, né? Tem que ser avaliado por todos. Dá um bom testemunho, é exemplar, então exerce o cargo. Está vendo, irmãos? Não é assim. Veio de lá da rua, já vamos colocar aqui de presbítero, né? De ministro de louvor. Não. Primeiro precisa ser avaliado por toda a igreja. Por todos. E o pastor é o olheiro, né? Ele fica olhando o comportamento, procedimento. Se a pessoa se encaixa, ele coloca no ministério. Mas tem que preencher esses requisitos. Tem que ser de boa conduta e dar um bom testemunho lá fora. Vamos... a gente vê, né, irmãos, infelizmente, muitos obreiros aí envergonhando, né, a obra de Deus. E nós temos esse grande problema nas igrejas. Mas graças a Deus que aqui nós não temos. Né? E aí nós vamos passar para o verso 8, que ele vai falar a mesma relação, né, para os diáconos. Semelhantemente, quanto os diáconos, é necessário que sejam respeitosos, de uma só palavra, olha aí, respeitoso, uma pessoa respeitosa, educada, de uma só palavra, não inclinado ao vinho, nem cobiçoso, de sorte da ganância. E, irmãos, eu estou achando que lá nessa igreja tinha um problema com vinho. É 2 vezes já que ele diz, né, que ele falou para os presbíteros e agora fala para os diáconos. Eu acho que os irmãos lá gostavam de um vinho, porque ele fala 2 vezes, não seja inclinado ao vinho, não seja dado ao vinho, e nem cobiçoso, né, ganancioso, a mesma referência, né? Verso 9, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Isso aqui é muito importante, irmãos. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Qual é o mistério da fé? É o Evangelho, né? O Evangelho é um mistério, mas que para nós já foi revelado, né? Que Cristo, né, o grande mistério, né, veio a esse mundo como homem, se encarnou, veio para morrer pelos nossos pecados, né? E a Bíblia diz que o mistério da fé, irmãos, deve ser guardado numa boa consciência, numa consciência pura, uma consciência limpa. Então, a consciência do servo de Deus deve ter esta consciência limpa e pura. Até aqui no capítulo 1, ele fala da consciência. Quando Himeneu e Alexandre se perdem, né, dessa boa consciência. Volte a sua Bíblia aí,
no capítulo 1 e o verso 19. Assim, ó, diz assim, 1,19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha aí, a boa consciência é aquela consciência limpa e pura, né? De que fomos recebidos em Cristo, salvos, perdoados, né? Ingressado na família de Deus, temos o Espírito Santo e temos a nossa consciência limpa, não vivemos mais em orgia, em bebedice, pecado, em glutonaria, prostituição, não. Nós temos uma consciência limpa e tranquila. E aí ele cita, né? Dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que não mais blasfemem. Então, a boa consciência, irmãos, limpa e pura. O servo de Deus deve ter a sua mente limpa. Não pode ter acusação. Amém? Se estiver alguma coisa te acusando, corra para a oração, confesse e peça perdão. O 10, também sejam estes primeiramente experimentados, mais uma vez ele fala que deve ser experimentado, testado, se mostrar irrepreensível exerça o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. A mesma coisa vale para as mulheres, tá? As mulheres precisam ser respeitáveis, né? Mostrar respeito. O fulaninho abriu a cara, faz fechar. Respeito, sou casada. O que é isso? Entendeu? Tem que mostrar respeito, porque sempre tem uns arreganhadinhos, né, irmãos? Que tentam muito chegar se abraçando e tudo mais. Mostra respeito, seriedade. Como mulher de Deus, tá? Faça isso, é a sua defesa, né? A seriedade, botar o indivíduo no lugar dele, engraçadinho. Aqui não tem lugar para engraçadinho, né? Temente, o homem que teme a Deus, ele não faz essas coisas, né, irmãos? Não fica se insinuando, se agarrando, não. Também sejam da mesma sorte as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes. Olha aí, ó, aqui fala do negócio da língua, hein? E fala da língua. Provérbios 20:18 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então a mulher tem que saber segurar a sua língua, falar o que é necessário e o que for necessário. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. E aí vai. O diácono a mesma coisa, deve ser marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos, a sua própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então está aí a recompensa, né? Será abençoado por Deus aqueles que se encaixam, aqueles que agem da maneira como Deus está ordenando. O verso 14 diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir-te em breve. O apóstolo Paulo estava preso, estava mandando a carta. Olha, eu tenho um desejo muito forte de estar aí com vocês. Eu escrevo essa carta com o desejo de em breve visitar vocês, né? Para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Se eu me tardar, o apóstolo, olha a preocupação do apóstolo Paulo. Ele mandou toda essa lista e disse: olha, Timóteo, eu estou ansioso para ir lá, te abraçar, ter comunhão com os irmãos, visitar a igreja, mas se eu demorar, fica ciente, Timóteo, aplica isso que eu estou te mandando. Entendeu? Fique ciente do proceder, como os irmãos devem proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é esta coluna. A igreja não é apenas um aglomeramento de pessoas, irmãos. A igreja é uma coluna firmada numa rocha, que é Jesus. A igreja, ela precisa ser o referencial da verdade. As pessoas têm que verem a verdade na igreja, Cristo na igreja. A igreja é coluna e baluarte. O que é baluarte? Um estandarte, uma bandeira. A igreja é isso. E é isso que nós temos que ser, irmãos, verdadeiros. As pessoas têm que ver na igreja verdade, seriedade, responsabilidade, santidade.
Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, foi ressuscitado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo e recebido na glória. Amém? É uma referência a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi pregado, o evangelho está sendo pregado pelo mundo afora. Ele foi justificado no espírito, por meio da sua ressurreição, e recebido na glória. Jesus ressuscitou, subiu aos céus e foi recebido na glória. O Salmo 24 diz assim, irmãos: erguei, ó portas eterna, os portais, para que entre o Rei da Glória. Vamos ler o Salmo 24, irmãos, e eu vou encerrar com vocês, vamos fazer a oração, em nome de Jesus. Salmo 24. Vamos nos alegrar com o Rei da Glória. Olha lá, começa no verso 7, Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Rei da Glória. Amém? Quando Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, irmãos, este foi o cântico dos anjos. Abre-se as portas eternas para que entre o Rei da Glória. Jesus entrou no céu novamente, ele subiu ao céu, sentou-se à destra de Deus e ele reina pelos séculos dos séculos. Jesus não está entre nós, é o Espírito Santo que está aqui. Ele está à direita do Pai e vive para toda a eternidade para interceder por nós. Ele é o nosso Rei da Glória. A Ele, portanto, toda a glória e todo o louvor. Vamos nos colocar em pé. Glórias a Deus. Então está aí a palavra de Deus, meus irmãos. Esta é a mais pura e sã doutrina, o ensinamento bíblico, o qual nós temos que aplicar na nossa vida, no nosso coração. Deus não nos trouxe aqui, irmãos, para nós ouvirmos essa palavra e ficarmos sabendo e deu. Não. Deus nos trouxe aqui com um propósito, para nós ouvirmos, para nós termos o conhecimento e para nós praticarmos.